Hoje o dia começou com uma operação policial importante aqui em São Paulo, que levou à prisão da influenciadora Deolane Bezerra. A gente está vendo imagens feitas pelo Reinaldo Macedo, nosso cinegrafista, junto com o repórter Bruno Teixeira, no momento em que a influenciadora chegou a uma unidade da Polícia Civil no centro de São Paulo. E nós vamos tratar justamente dessa operação, entender o que está por trás desta investigação e quais são os desdobramentos dela, com o promotor Lincoln Gaquia, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. Doutor, sempre um prazer recebê-lo aqui no CNN 360. Muito obrigado. Sei que o senhor, inclusive, não está no Brasil, né, fazendo a gentileza de nos atender. E esse acho que é um dos pontos que a gente podia começar a conversa, promotor. Havia um mandado de prisão, inclusive internacional, quer dizer que havia informações de que a influenciadora Deolane Bezerra estava na Itália e houve colaboração de autoridades italianas e, se não me engano, da Espanha para essa operação. Queria que o senhor explicasse para a gente o que dá a grandeza da complexidade dessa operação toda. De fato, né, essa operação já estava sendo planejada já há algum tempo, mas nós tivemos informação de que a Deolane Bezerra, em 26 de abril, ela veio aqui para a Itália. Eu estou em Roma hoje também, né? Ela veio para a Itália. Outra investigada, que é a Paloma Herbas Camacho, sobrinha do Marcola, também em abril ela foi para a Espanha, estava em Madrid. Um outro investigado está na Bolívia, enfim. E a gente até faria a prisão da Deolane aqui hoje, né, na deflagração da operação, para ser concomitante no Brasil e aqui também na Espanha e na Itália. Mas a Deolane antecipou a volta, ela não tinha passagem comprada, mas antecipou a volta e ela retornou ontem ao Brasil. Então nós aguardamos hoje para fazer o cumprimento desses mandados de prisão. De fato, tanto ela quanto a Paloma, sobrinha do Marcola, e o outro sobrinho do Marcola estavam na lista de difusão vermelha da Interpol, mas nós pedimos sigilo na lista e pedimos o diferimento do cumprimento para ser concomitante com a operação no Brasil, né? Precisaríamos fazer as buscas em São Paulo, em outros locais, e não poderíamos prendê-la antes. Então a gente aguardou ela retornar para o Brasil e hoje cedo foi cumprido esses mandados junto com os demais. Doutor, obrigada. Débora falando contigo aqui de Brasília. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o encaminhamento dessas investigações que levam o elo entre o PCC e a influenciadora Deolane Bezerra. Bom, vamos lá. A Deolane já era conhecida nossa antes da fama, ela advogava para presos do PCC aqui no interior de São Paulo, inclusive presos de altíssima periculosidade, que cumpriam pena na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Ela acabou, inclusive, se casando com um dos presos, numa dessas penitenciárias do interior, integrante do PCC. E depois, quando nós tivemos a apreensão de um bilhete aqui na Penitenciária 2 de Venceslau, lá, né, eu estou em Roma hoje, com informações de agentes penitenciários e diretores que deveriam ser mortos, eu determinei a instauração de um inquérito policial com acompanhamento nosso, aqui do GAECO, da região de Presidente Prudente, e a gente identificou os presos responsáveis, eles foram já condenados e foram mandados para o sistema penitenciário federal. Mas através dessa carta nós chegamos também uma informação de que havia uma mulher de uma transportadora que seria responsável pelo levantamento desses nomes, né, de agentes públicos que seriam executados. Então a gente instaurou um segundo inquérito policial para identificar que transportadora seria essa e quem seria essa mulher. E chegamos até um casal, uma transportadora em Presidente Venceslau, que foi curiosamente montada num terreno ao lado praticamente da Penitenciária 2, onde o Marcola se encontrava com seu irmão, e o nome da transportadora era Transportadora Lado a Lado, já fazendo essa referência ao presídio de Venceslau. Nós fizemos uma investigação com a Polícia Civil aqui da região e nós chegamos à comprovação de que essa transportadora de fato era do Marcos Herbas Camacho, o Marcola, e do seu irmão Alejandro, e também do PCC.
Então, havia um casal aqui da região que foi usado como laranja, né, como sócio dessa transportadora. Esse casal já foi, inclusive, condenado, com sentença transitada em julgado. E quando nós fizemos a operação para apreender os celulares e documentos da transportadora, o celular desse sócio laranja, né, o Ciro, ele continha informações sobre repasse de dinheiro que era feito para a família Camacho, né, as ordens do Marcola e do irmão, que era para ser feito o repasse do dinheiro dessa transportadora por fora, sem nenhum tipo de comprovação e de declaração, foram repassados para contas correntes dos filhos do Alejandro. Portanto, por isso, o mandado de prisão contra 2 deles, que receberam dinheiro em contas para ocultar, né, e lavar o dinheiro do crime organizado. E aí a Deolane também, as contas da Deolane foram indicadas para receber o pagamento de recursos que eram provenientes dessa lavagem de dinheiro dos irmãos Camacho. Então, as contas pessoais da Deolane foram indicadas pelo Everton, que é um dos acusados presos hoje na operação, e que era o sujeito que operava a parte financeira, tanto do Marcola quanto do seu irmão, o Alejandro. Então há uma ligação direta da Deolane, né, com a família Camacho, principalmente no que tange a lavagem de dinheiro. Perfeito. Doutor Lincoln Garcia, só para a gente esclarecer para quem está nos vendo, talvez o senhor já tenha essa informação, se não, eu aproveito para informá-lo, de que temos agora a confirmação de que a Justiça manteve a prisão de Deolane Bezerra após audiência de custódia. É um procedimento mais ou menos de praxe, é esperado, né, que não havendo nenhum tipo de irregularidade, nenhum abuso na prisão de uma pessoa, que esta prisão, no caso preventiva, seja mantida pela autoridade judicial, até que se tenha, depois que a defesa busque os seus argumentos em nome de um habeas corpus, mas neste momento que se tem é que na audiência de custódia foi mantida a prisão de Deolane Bezerra. Doutor Garcia, o senhor mencionou, quer dizer, o papel que Deolane Bezerra parece desempenhar nesta organização é de ser fundamental, uma peça-chave na arquitetura financeira para lavar o dinheiro relacionado ao crime. Já há elementos para se saber há quanto tempo isso ocorre, há quanto tempo ela estaria envolvida nesta arquitetura de lavagem de dinheiro do crime organizado? Olha, pelo menos desde 2022. Aliás, antes, inclusive, dela obter fama, né? Nessa época, a Deolane ainda não era uma influencer famosa, né? E com milhões de seguidores nas redes. Mas ela tem uma proximidade, uma amizade pessoal, inclusive íntima, com a família do Marcola e do Alejandro, de frequentar a casa, frequentar festas da cunhada do Marcola. Tem várias fotos de aniversário, de presença dela em aniversários, em viagens com a família do Alejandro. E também ela tinha um envolvimento, uma proximidade muito grande com o Everton, que era justamente aquele que fazia o controle financeiro das contas do Marcola e do irmão dele, né, que estão presos ainda no sistema penitenciário federal. Agora, a importância dessa operação, e eu acho que você acabou mencionando na sua pergunta, é que a Deolane ela representa uma nova face do PCC, que é aquela que é formada por aquelas pessoas que se associaram ao PCC sem ser dele faccionado, né? Ela não é uma integrante batizada no PCC, porém, ela é uma peça fundamental para que a facção, ou mesmo para que líderes da facção, possam utilizar essas pessoas para lavagem de dinheiro. Assim como ocorreu com o Antônio Vinícius Gritzbach, em São Paulo, outros influências ligados ao mundo do funk, inclusive, também foram presos recentemente pela Polícia Federal por envolvimento em lavagem de dinheiro do crime organizado, e a gente está vendo que com relação a Deolane, isso se repete, mas no caso dela, uma vinculação direta com a família Camacho, né? Eu acredito que outras investigações que ocorreram no passado em relação a Deolane envolviam apenas
as relações dela com bets, né, com empresas de apostas. Nesse caso aí, contas particulares delas foram utilizadas, viu, para receber de forma ilegal e ocultar, portanto, dinheiro de lavagem de dinheiro da família Camacho, né? Barcola e Alejandro. Yuri, você ia fazer alguma Não, eu ia intervenção? só fazer um complemento, só para ver se entendi bem, doutor Gaquia. Outros influenciadores, outras pessoas com esse grande volume de milhões de seguidores, relação com diversas manifestações artísticas, populares, etc., também estão no alvo, claro, mantendo a descrição de investigações, mas o GAECO, o Ministério Público, a Polícia Civil também investigam outros influenciadores que podem também desempenhar papel semelhante? Olha, veja, a Polícia Federal, ela deflagrou há pouco tempo a Operação Narco Fluxo, se não me engano, em que houve a prisão de 3 influenciadores aí, muito famosos também, justamente por ostentação nas redes sociais, né, com provas de aquisição de imóveis de luxo, de carros, de bens, etc. E quando vai verificar as contas dessas pessoas, os shows que efetivamente elas fizeram, a conta não fecha, né? Não há lastro entre o que recebeu e o que circulou. Só nas contas da Deolane, em 2 anos circularam 140 milhões de reais, né? E ela não tem absolutamente nenhuma comprovação de serviço prestado, seja de advocacia, seja por outra forma, que justifique esse numerário. Nós fizemos a quebra do sigilo dela, não só bancário, mas fiscal também, dos últimos 5 anos, né? Então, é muita renda não declarada, é a pulverização de dinheiro em várias contas de pessoa jurídica. Para você ter uma ideia, a Deolane tinha 35 empresas abertas aqui num pequeno município vizinho a Prudente, município de Martinópolis, e na verdade funcionavam no endereço de um conjunto habitacional de baixa renda, claro que é um endereço falso. Em Santo Anastácio, aqui na região, também mais 15 empresas abertas no nome dela, todas laranjas, fantasmas, e isso também se repete na região de Ribeirão Preto. Quer dizer, isso aí foi aberto justamente para que ela pudesse tentar despistar as autoridades, inclusive a Receita Federal, né, e poder continuar lavando dinheiro, justificando que esse dinheiro que ela possui seja todo ele relativo às suas atividades nas redes sociais, não é? Doutor, agora só para a gente entender, quais são os próximos passos? O que deve acontecer agora? Olha, eu costumo dizer que as operações que eu coordeno aqui, pelo menos há 35 anos, elas têm início, meio e fim, né? Este inquérito da Deolane, ele já foi relatado, portanto, ele está concluído. Nós concordamos aqui com as preventivas e as buscas, né, que foram realizadas hoje. A polícia deve realizar um relatório complementar sobre o que foi apreendido e, em poucos dias, o Ministério Público, coordenado por mim, eu estou à frente dessa investigação, vai oferecer denúncia, não só contra a Deolane, contra os demais envolvidos, e vamos prosseguir com a ação penal. Ela deve ser removida aqui para o interior do estado, já que o mandado de prisão é da comarca de Presidente Venceslau. Ela deve vir aqui para o presídio de Tupi Paulista, o presídio feminino aqui na região. Doutor Gaquia, para encerrar, uma última questão. Houve, né, como o senhor explicou, foi a partir de um bilhete que muito se avançou nesta investigação. Mas há ainda uma preocupação da capacidade de comunicação dessas lideranças do crime organizado, em especial do PCC, como Marcola, com as redes da facção fora dos presídios. O quanto ainda isso é um gargalo aí, ou um desafio para as autoridades policiais, ou o quanto também muito desta comunicação acaba auxiliando nas investigações? Como é que o senhor vê essa ainda capacidade de, mesmo há tanto tempo preso, uma figura como Marcola ainda conseguir ter essa capacidade de liderar a facção? Olha, esse é um problema, né, muito sério, mas não é um problema só do Brasil. Eu estou na Itália, inclusive, aqui participando de encontros com procuradores antimáfia italianos e também europeus. E a questão da comunicação desses criminosos com familiares, né, através das visitas semanais
e também com advogados, ela é uma previsão constitucional, né? É legal, não dá para impedir que se faça um bloqueio total de comunicação, e por vezes eles utilizam, sim, familiares ou mesmo advogados para poder transmitir de maneira cifrada ordens, né? E a gente tenta monitorar, veja, na maioria das vezes a gente tem conseguido algum sucesso, mas é um problema que não aflige só o Brasil, né? A Itália também, eles não conseguem cortar de vez a comunicação dos capos aqui, dos líderes mafiosos, não é, que estão presos desde o maxi processo da época do Falcone, porque eles têm direito constitucional a visitas, né, de família. Eu acho que isso não pode ser cortado do preso. Mas cabe a nós aqui, as forças de segurança, o Ministério Público, temos o setor de inteligência funcionando, e aqui em São Paulo funciona muito bem. Faço um registro, inclusive, de que a apreensão da carta se deu por uma atuação proativa e muito eficiente da Polícia Penal Paulista, né, da Secretaria de Administração Penitenciária. E aqui também eu de novo, né, falo sobre integração. As operações que eu trabalho aqui, todas elas são conjuntas, ninguém faz nada sozinho. Então, tivemos a participação da Polícia Civil, tivemos a participação da Polícia Penal, da inteligência da Polícia Penal, junto com o Ministério Público. Eu acho que isso é o segredo da gente ter tido aqui várias operações exitosas aqui no estado de São Paulo.